Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Felipe. Quero deixar uma mensagem de fé para a sua vida, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago ele está dizendo que aquele que pede a Deus, ele tem que pedir com fé. O que é fé? A fé, segundo Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas ela é a prova das que se esperam. A fé é aquilo que nos dá convicção e certeza. Por que Tiago fala sobre a questão da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia, ela vem dizendo, em Hebreus 11, que homens andaram pela fé e tiveram experiências tremendas com Deus. Tiago também vem dizendo que aquele que não vai duvidar. E essa palavra duvidar ou dúvida que Tiago diz é sobre pensamento dividido. Porque nós não podemos andar divididos. Não podemos, como Elias falou para Israel, cochear entre dois pensamentos. Nosso Deus é um Deus exclusivista. Ele é o único Deus. Ele é o poderoso Deus, Criador de todas as coisas. E, para você ter ideia, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que tudo que o Pai falou com ele passou para os seus discípulos, ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, justamente acerca dessa divisão de pensamento. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, queridos, a dúvida, ela traz justamente uma divisão no seu pensamento. E uma vez que o seu pensamento está dividido, certamente você não vai ter edificação, não vai obter edificação em sua vida. Jesus, ele falando sobre divisão, ele diz: um reino dividido não pode subsistir. Se você ficar com um pensamento dividido entre dois senhores, ou você vai amar a Deus, odiar o diabo, ou amar o diabo e odiar a Deus. É isso que Mateus capítulo 6, versículo 24 está falando, sobre pensamento dividido. Ou você vai se dedicar a Deus, ou você vai desprezar Ele. Então, Deus, Ele trabalha na convicção, não na dúvida. E Tiago vai dizer o que acontece com aquele que tem um pensamento dividido. Tiago, ele vai dizer dentro desse versículo, através de uma comparando, fazendo uma comparação, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Tiago está dizendo que aquele que tem o seu pensamento dividido, aquele que não pede a Deus com fé ou anda pela fé, ele vai ser como a onda do mar. Ele vai ser levado de um lado para o outro. E o que Deus ele tem para a sua vida é você viver uma vida de fé.
uma vida de convicção, uma vida de certeza. A Bíblia, ela vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você que deu um passo de fé, você que está com alguma questão na sua vida para ser resolvida, que você está com dúvida, busque a Deus, busque a palavra, porque Tiago ele diz que aquele que pede com fé, irmãos, ele vai agradar a Deus, porque só uma forma de agradar a Deus, e essa é através da fé. E como obter a fé? Meditando na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tire momentos do seu dia para poder orar, meditar na palavra, buscar a presença de Deus, e através da sua meditação, através daquilo que você foi extrair da palavra de Deus, Deus ele vai te dar a resposta, Deus vai te dar o direcionamento e Deus vai te dar a convicção dentro do seu interior do que você deve fazer. Então não seja como a onda do mar, que é levado pelo vento. Deus não quer que você tenha uma vida onde você não tem uma meta, um destino. Anda para lá, anda para cá, te mandam para a direita, tu vai para a direita, te mandam para a esquerda, você vai para a esquerda. Querido, olhe para o alvo. O alvo é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Temos hoje em dia muito entretenimento, muitas coisas que dividem o nosso pensamento. Às vezes temos notícias em todas as áreas do relacionamento humano que vai nos levar para muitos lugares. Por exemplo, notícias sobre economia. Economia não vai bem, faça isso, faça aquilo. Os preços estão subindo, inflação, faça isso, faça aquilo. São muitas vozes. Mas eu quero te convidar a você a olhar para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Quero te convidar a você hoje a olhar para Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, peça direção a Ele. Para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Deus, Ele tem direcionamento para a sua vida através da pessoa de Jesus Cristo. Se você andar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que a sua palavra diz, você não vai ser um homem inconstante. Tiago 1,8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra coração dobre aqui dá mais somente o sentido de duas almas. Deus, Ele não quer que você seja inconstante. Ele quer que você seja constante na palavra de Deus, para que você não venha a ser uma pessoa dividida no seu pensamento. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale melhor ao seu coração, que você procure meditar mais na palavra de Deus, que você venha ter certeza e convicção de todas as atitudes que você venha tomar na sua vida, venha ser através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E com certeza você não vai errar, você vai acertar. Mesmo que todos olhem para você e digam: ele fez errado, não deveria ter feito isso,
Mas se você tomar essa atitude guiado pela palavra de Deus, pela direção de Deus, certamente você vai colher os frutos lá na frente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Me ajude se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando.